Tem gente que estuda anos sobre arte e ignora que ela tá numa tartaruga ninja. Mas e se eu te dissesse que 4 tartarugas mutantes podem saber mais sobre arte do que muita gente com diploma? Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Você conhece esses nomes, né? Mas você tá pensando nos pintores ou você tá pensando nas tartarugas que comem pizza? Hoje a gente vai falar sobre como uma das franquias mais caóticas da cultura pop carrega a assinatura de 4 dos maiores artistas da humanidade. As tartarugas ninja não carregam nomes de artistas renascentistas à toa. Tem uma história massa, com um trocadilho mesmo, por trás disso. Esses nomes são muito mais do que uma simples piada nerd. E a gente vai desenrolar isso agora. A gente vai explorar o Renascimento, os artistas por trás desses nomes, como a cultura pop se alimenta com muito gosto da história da arte. Vai ter pincel, vai ter katana, vai ter filosofia, vai ter HQ e vai ter pizza. Muita pizza. 1, 2, 3, let's switch this up. Não foi por acaso que as tartarugas receberam esses nomes. E por mais que pareça uma escolha aleatória ou só uma piada estilosa, a conexão é mais profunda e mais surpreendente. Vamos falar sobre cada uma delas? Para começar, o líder das tartarugas carrega o nome do cara que praticamente liderou o Renascimento. Leonardo da Vinci era o cérebro das ideias. Ele era cientista, engenheiro, pintor, anatomista e até visionário, viu? Ele desenhou uma máquina voadora e pintou a Mona Lisa com o mesmo brilho nos olhos. Aqui no canal eu já comparei o processo criativo do Leonardo da Vinci ao da rainha do pop, a Queen Bey. Então, se você quiser saber mais sobre a genialidade desse cara, clique aqui no card e seja feliz. E agora, voltando para a versão tartarugas, aqui o Leonardo também é o estrategista. Ele é o cara que pensa antes de agir, é o cara que lidera, mesmo quando o grupo é um caos. Ou seja, praticamente todo episódio, né? O Michelangelo era o artista da emoção. Ele criou esculturas como o Davi e a Pietà. Passou anos deitado em andaimes pintando a Capela Sistina, que é uma das obras mais ambiciosas da história da arte. E era um perfeccionista que brigava com todo mundo. Já o Michelangelo Tartaruga é o mais brincalhão do grupo. Ele é zoado, ele é divertido e ele é completamente viciado em pizza. Mas no fundo, ele também é muito sensível e muito criativo. Só que ele expressa isso fazendo piada no meio da luta. Então, talvez a semelhança aqui ela não esteja exatamente no comportamento, mas sim na intensidade desses dois, porque eles vivem sempre no modo tudo ou nada. O Donatello foi um dos escultores mais influentes do início do Renascimento. Ele trabalhou com mármore, com madeira e bronze, e as suas obras como o Davi em bronze e São Jorge trouxeram um realismo que era inédito para a arte da época. Ele era um artista que dominava tanto a técnica quanto a inovação, e não à toa virou o nome da tartaruga mais inventiva do grupo. O Donatello Tartaruga é o cientista do time. Ele é o gênio da tecnologia, o inventor, ou simplesmente o nerd do grupo. Talvez o Donatello original não construísse gadgets, mas ambos mexem com matéria-prima para criar algo novo, seja bronze, seja circuito eletrônico. O Rafael foi um mestre da harmonia e da composição no Renascimento. As suas obras, como a Escola de Atenas, equilibram beleza, perspectiva e simbologia como poucos conseguiram. Ele era conhecido por unir técnica refinada com emoção, um equilíbrio que contrasta e ao mesmo tempo conversa com o espírito explosivo do Rafael Tartaruga. Isso porque o Rafael Tartaruga é temperamental, agressivo e tá sempre pronto pra briga. Mas pensa bem, o Rafael renascentista sabia equilibrar forças diferentes numa mesma pintura. E o Rafael Tartaruga equilibra os impulsos do time, mesmo sendo mais impossível. Mas, gente, é importante lembrar que quando as tartarugas ninjas surgiram nos quadrinhos, lá em 1984, elas nem tinham personalidades tão definidas assim. Muito menos características que homenageassem os artistas que batizavam cada uma. Então, esses paralelos que a gente traça hoje são parte da brincadeira. Mas, na verdade, os nomes renascentistas surgiram como um jeito rápido e fácil para os leitores reconhecerem cada tartaruga. Os criadores já falaram em entrevistas que achavam que, ao usar nomes asiáticos, eles iriam dificultar a pronúncia e a fixação para o seu público, que até então era majoritariamente a galera americana. Os caras só não imaginavam que iam explodir mundo afora da noite pro dia, né? E essa foi uma escolha que reflete mais a referência ocidental dos criadores do que a homenagem à cultura asiática que eles tanto pregam ter feito enquanto base da história, das armas e até do estilo de luta dos personagens. Essa relação entre a apropriação cultural e o modo como as culturas não ocidentais são retratadas ou reinterpretadas por autores americanos dá pano pra muita discussão. Se vocês quiserem que o canal aprofunde esse tema num próximo vídeo, comenta aqui embaixo que eu tô doida pra conversar mais sobre isso com vocês.
De toda forma, mesmo que os nomes das tartarugas não tenham ligação direta com a história da arte, isso não apaga o fato de que elas levaram nomes de artistas clássicos para crianças e adolescentes do mundo todo de um jeito super criativo. No fim, elas ajudaram a dar uma nova cara para como esses artistas são vistos hoje. E é exatamente isso que o marketing pop quer fazer. A gente quer resgatar, remixar e reinterpretar a arte para as novas gerações. E a gente já vai falar mais sobre as tartarugas e o impacto delas na cultura pop. Mas antes de mergulhar nos esgotos de Nova York, a gente precisa voltar uns séculos e ir direto para as ruas de Florença, na Itália. O Renascimento foi um dos movimentos mais importantes da história da arte ocidental. Aconteceu entre os séculos XIV e XVI e trouxe uma verdadeira revolução no modo como o ser humano se enxergava no mundo. Foi nessa época que os artistas começaram a estudar anatomia, proporção e perspectiva. E mais do que isso, foi nessa época também que eles passaram a ver o ser humano como o centro da experiência artística, que é o que a gente chama de antropocentrismo. Além da arte, o Renascimento influenciou ciência, filosofia, arquitetura e literatura. Foi como se o mundo inteiro tivesse saído de uma longa noite e acordado com uma sede de conhecimento e beleza. E os 4 artistas que emprestaram os nomes a essas tartarugas foram os protagonistas do Renascimento: Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo e Rafael. Cada um com sua marca, cada um com seu estilo e cada um com sua genialidade. Por isso, quando os criadores da HQ escolheram esses nomes para personagens mutantes e adolescentes, a mistura ficou ainda mais inesperada, porque o Renascimento que andava de toga, agora começou a andar de máscara ninja. E agora que a gente já falou dos artistas, bora falar das tartarugas, né? Porque, cá entre nós, a mistura de nomes italianos renascentistas com tartarugas mutantes treinadas em artes marciais já começa parecendo uma grande brisa. E é exatamente isso que ela é. Quando Kevin Eastman e o Peter Laird criaram as Tartarugas Ninja em 1984, a ideia era fazer uma sátira dos quadrinhos de ação da época. Nada de grandes intenções artísticas. Era humor, era exagero e era até um pouco de caos criativo. Elas surgiram como uma paródia direta de HQs como Demolidor e Ronan. Só que em vez de justiceiros sombrios, eram tartarugas adolescentes. E o resultado foi um sucesso inesperado que virou desenho animado, brinquedo, filme e, claro, muita cultura pop. O primeiro número da HQ foi impresso de forma independente em preto e branco com dinheiro emprestado da restituição do imposto de renda dos caras. Só isso já renderia um filme à parte. E mesmo assim, a HQ explodiu em vendas no circuito independente. As 3.000 cópias produzidas na primeira triagem esgotaram em poucas semanas, muito mais rápido do que o Kevin, o Peter e a indústria dos quadrinhos esperavam. Com o tempo, as tartarugas foram ganhando cor, verde, é claro, personalidades próprias, armas icônicas e faixas coloridas. Sim, no começo, todas as tartarugas usavam a mesma faixa vermelha. Isso só mudou quando o desenho animado foi criado, alguns anos depois, e os produtores acharam que o público precisava identificar quem era quem com mais facilidade. E vender brinquedo também, né, que ninguém é besta. Então, apesar de todo o visual ninja, das armas orientais e da vibe japonesa, tem uma coisa curiosa nessa história. Os criadores não deram nomes inspirados na cultura asiática. Eles escolheram nomes de artistas italianos do Renascimento. E por quê? Segundo eles, era mais fácil o público gravar nomes como Michelangelo e Donatello do que nomes japoneses. E essa escolha mostra como muitas vezes a cultura asiática foi usada como inspiração exótica, mas sem o mesmo reconhecimento ou valorização que a americana. É o que a gente chama de apropriação cultural, que é quando um elemento de uma cultura é usado por outra de forma superficial, sem considerar seu contexto, sua origem ou seu significado. E isso não quer dizer que as tartarugas não sejam incríveis, gente. Elas são. Mas entender esse processo ajuda a gente a ver como a cultura pop funciona e como decisões simples, como nomes, carregam muito mais coisa por trás do que a gente sequer imagina. Então, como eu já falei, mesmo com essa mistura toda, tem algo mágico nesse caos. As tartarugas ajudaram a popularizar nomes de artistas clássicos para uma geração inteira. De algum jeito, milhões de crianças passaram a conhecer nomes como Leonardo e Michelangelo não pelos museus, mas sim por desenhos animados e bonecos de ação. As Tartarugas Ninja invadiram desenhos animados, invadiram filmes, videogames, brinquedos, lancheiras, camisetas e, é claro, os nossos corações. Mas o mais curioso é que, sem querer, elas acabaram virando também uma aula informal de história da arte. Se você nasceu entre os anos 80 e 2000, tem grandes chances de você ter ouvido o nome Michelangelo pela primeira vez por causa de uma tartaruga que andava de skate e falava radical. E mesmo que você nunca tenha pisado no museu ou sequer aberto um livro de arte, esses nomes ficaram gravados na sua cabeça. Aí, anos depois, quando você viu uma escultura renascentista, uma luzinha acendia na sua cabeça e você pensava, ué, Michelangelo? Eu conheço esse cara.
Isso mostra como a cultura pop pode funcionar como porta de entrada para o conhecimento. Ela mistura referências, traduz conceitos e dá um empurrãozinho pra gente se interessar por algo que num primeiro momento parecia muito distante pra gente. Essa é a potência desse universo. As Tartarugas Ninja não só transformaram a arte clássica em algo acessível, como também deram uma nova cara a ela. Do mesmo jeito que o Renascimento reinterpretou o mundo clássico com novas lentes, as Tartarugas reinterpretaram o Renascimento com pizza, humor e artes marciais. I'm a ninja. E é claro que elas não foram criadas com essa missão educativa, mas o impacto que elas tiveram não pode ser ignorado. Elas ajudaram a tirar a arte de um pedestal e colocá-la no meio da sala, do sofá e do quarto das crianças, literalmente. Nesse caso aqui, a diferença entre uma obra-prima e uma HQ foi só uma mordida de rato radioativo. Talvez você tenha chegado até aqui achando que esse vídeo era só uma curiosidade sobre nomes de tartarugas, mas agora você já percebeu, era sobre arte o tempo todo. O que as Tartarugas Ninja provam é que a arte pode estar onde a gente menos espera. Ela escapa das molduras, atravessa os séculos, dá um pulo triplo carpado na cultura pop e acaba na sua camiseta, ou na sua infância. A gente vive cercado de referências que têm raízes profundas, mesmo quando elas parecem ser só brincadeira. E é aí que o marketing, a arte e a cultura se cruzam. No imaginário, nas releituras, nos memes e, é claro, nos bueiros de Nova York, que estão cheios de ratos e tartarugas. Aqui no Marketing Pop, a gente acredita que é possível olhar para os clássicos sem pedantismo e aprender com o pop sem subestimar. Porque o que importa não é de onde a referência vem, e sim o que ela provoca na gente. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conexões como essa, comenta aqui embaixo qual outro personagem ou universo da cultura pop você acha que tem tudo a ver com a história da arte. E, é claro, se você quiser que a gente aprofunde aquele papo sobre apropriação cultural e cultura asiática nos quadrinhos, também me conta aqui. Esse canal só faz sentido se for feito em conjunto. Então, deixa seu like, se inscreve, compartilhe com alguém que já quis ter um nunchaku e uma aula de história ao mesmo tempo, e a gente se vê no próximo vídeo.